Muito bem, galerinha, voltamos aqui com a nossa aula de revisão do conteúdo da aula 11, né? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que nós tratamos nessa aula 11 e a gente falou sobre muitos assuntos, né? Sobre consciência individual, consciência coletiva, instituições sociais, vários assuntos aí pertinentes e interessantes para a nossa disciplina de sociologia. Então vamos aqui para o quadro, vem aqui comigo. Muito bem, gente, então vamos aqui prestar atenção. O que foi o tema da nossa aula de hoje, né? Nós falamos sobre as instituições sociais e a organização da sociedade, parte 1, tá? E aqui a gente falou, basicamente, sobre o poder e o papel das instituições sociais na sociedade, seja ela nas sociedades antigas, seja ela nas sociedades atuais, né? Mas todas as sociedades, gente, vai interferir na nossa vida individual. Então, não existe alguém que está numa sociedade que não seja interferido por ela. A gente tanto tem o poder de interferir, como a gente tem o poder de interferir, mas também somos interferidos por ela. Então, as instituições sociais trazem essa dimensão do controle, né, das consciências. Então, a gente falou sobre a consciência individual, nós falamos sobre a consciência coletiva, de como a nossa vida é regida por esses padrões, né, da sociedade. Nós falamos também sobre a solidariedade mecânica e orgânica, inclusive falamos dessa crise que enfrentamos hoje sobre a solidariedade social, porque nós temos uma sociedade hoje polarizada, né, uma sociedade que vive numa crise de valores morais, então isso interfere também nessa sociedade atual, a qual nós vivemos, né? A gente também trouxe aqui um esquema, né, que falamos na aula também sobre isso. Esses esquemas ajudam muito a gente a entender o tema, o poder das instituições sociais, que começa, gente, com a socialização, né? Lembra que eu falei para vocês? A socialização da criança, o início de tudo lá na família, né, onde a gente tem as nossas primeiras formações, as primeiras impressões do mundo, os valores que a gente sente, que a gente vive, vem lá do ambiente familiar, mas aí a gente passa para o outro momento de socialização, que é através da educação, né, que pode ser a educação sistemática ou não sistemática, que nos passa essa herança cultural, social também, tá? E depois a gente também tem, depois e ao mesmo tempo a gente vive esse momento de outro tipo de socialização, que é a socialização através da crença religiosa, né? Que vai ser variável em diferentes sociedades, que tem uma diversidade e também tem uma função social, que a gente chama de função estabilizadora, né? Estabiliza o indivíduo e estabiliza também as instituições. E essas instituições, elas são fundamentais na vida do ser humano. E por último, a gente tem um Estado, que é o conjunto de todas essas instituições, que vai agir de maneira jurídica, política, econômica, né? E vai reger toda a vida em sociedade, certo? Então aqui esse esquema ajuda a gente a entender bem toda essa questão que nós falamos nessa aula de hoje, certo? Estão prestando atenção, né, galera? Então vamos lá. A gente também falou sobre as diferenças entre os grupos, tá? Mesmo que a gente tenha toda essa impressão de que os nossos grupos são coesos, que as pessoas pensam parecido e que vivenciamos uma solidariedade social e que existe esse padrão a ser seguido, gente, de tempos em tempos, padrões sociais, eles são questionados, tá? Então, de tempos em tempos, a gente vai ter mudanças na sociedade, em todos os sentidos. Então, é algo que é inevitável. O questionamento dos padrões, ele é até necessário para o desenvolvimento da sociedade, tá? Então, isso pode acontecer, isso é comum acontecer, então a gente vai ter mudanças em algumas sociedades serão mais lentas, em outras serão mais rápidas, ok? Então, não fiquem assustados. Se tiver uma mudança social, o mundo vai acabar. Gente, não vai acabar, tá? O mundo é assim, o mundo é mudança e sempre vai ser assim, tá? E aí, galerinha, agora a gente vai fazer a nossa atividade de sala.
tranquilinhos, de boas, tá? 15 minutinhos para você ficar aí de boas, fazer a sua atividade, dar uma pensada, uma refletida e daqui a pouquinho a gente vai voltar para corrigir essa atividade e trazer mais algumas informações dessa aula de hoje tão importante, tá bom? Então aguardo vocês até daqui a pouco. Galerinha, voltamos aqui com a nossa aulinha agora para corrigir a atividade da aula 11, tá? Bom, gente, então aqui só antes da gente começar a correção da aula, só lembrar vocês e os professores aí também devem estar lembrando que a gente já está na unidade 2, tá? Isso quer dizer o quê, professora? Quer dizer que daqui a pouco a gente já vai ter o nosso primeiro momento avaliativo, tá? Esse primeiro momento avaliativo é agora na unidade 1, provavelmente daqui a algumas 2 aulas. Então você já tem que se preparar para essa prova. Todas as provas elas já são construídas com antecedência, sempre levando em conta o que foi falado nas aulas, tá? A gente nunca traz uma pergunta que não tem nada a ver com a aula, a gente sempre traz algo que já tem uma reflexão prévia. E sempre a gente se atenta também, galera, nos nossas revisões. Então, vocês precisam estar atentos, porque a prova está baseada nas revisões. Então, se você assistir a revisão com muita atenção, relembrar os assuntos, vocês vão ter muito mais chance de ter uma nota boa nessa prova, tá? Então, já já a gente vai ter um momento de revisão e de prova, e a gente já vai ter aí os primeiros resultados que vocês irão saber como vocês estão indo na disciplina, né? É importante. Vocês não acham que é importante? Então, vocês precisam estar atentos a esse momento, tá? E aí, a gente aproveita também para lembrar que temos atividade extraclasse, que provavelmente os professores e professoras presenciais já estão discutindo com vocês, então também compõe a nota, tá? Então, se você está aí achando que não vai fazer porque não vai ajudar na nota, gente, vocês estão enganados. Vai ajudar na nota de vocês, na nota final. Então, vão aí começar a pensar nessa atividade. Eu deixei muitas opções que vocês podem fazer manualmente, vocês podem fazer através do TikTok, né? Tem vários temas para vocês escolherem. Então, galera, por favor, dizer que vocês não vão conseguir porque a professora não deu opções. Não, eu dei muitas opções, tá? E aí, se surgir alguma dúvida, vocês mandem os professores aí enviarem para nós através do chat Zap, do WhatsApp, as dúvidas que vocês tiverem antes de fazer, que a gente pode estar ajudando também, tá bom? Então vamos aqui para a correção do nosso conteúdo? Sem mais delongas, né, professora? Por favor, né? Bom, vamos para a questão 1, então. O que a questão 1 está pedindo? Vamos ter atenção nessa pergunta, tá? Porque ela é muito importante. Vamos lá. Essa pergunta é da UNOeste, olha só. Um dos universos mais constantes nas ciências sociais diz respeito ao estudo das instituições sociais. Família, religião e trabalho foram temáticas investigadas pelos primeiros pesquisadores da área, mas que ainda continuam presentes na produção contemporânea. Sobre o conceito de instituição social, é correto afirmar que... Galera, então preste atenção aqui na pergunta aqui, ele está querendo saber sobre o conceito de instituição, tá? Fiquem ligados no que a pergunta está pedindo, certo? Então vamos aqui para a letra A. O conceito de instituição social corresponde à ação de instituir ou determinar padrões de comportamento, padrões que são construídos historicamente e possuem um poder de coerção em determinado contexto. Certo ou não, hein, gente? Vamos lá. Letra B. As instituições sociais são entidades filantrópicas que prestam serviço comunitário. Elas são instituições por terem uma sede e um estatuto pré-determinado, são sociais por terem interesse público. Será, gente, que é isso mesmo que a gente estava falando na aula de hoje? Vamos para a letra C. A linguagem não pode ser considerada uma instituição por ser algo natural do ser humano e não possuir seus limites claramente definidos, como é o caso da escola, por exemplo. Oi? Essa daqui você está muito fora da casinha, né, gente? Aqui a gente já viu que
Não tem nada a ver, porque a gente nem sequer falou da linguagem, né? A instituição não está exatamente ligada a isso, tá? Letra D. Segundo Goffman, as únicas instituições com características sociológicas são as de caráter fechado, pois são impositivas e desenvolvem sociabilidade própria. Bom, gente, Goffman, só para começo de conversa, o Goffman é um sociólogo, é um estudioso das ciências sociais, porém, nós não falamos de instituições fechadas nessa aula, tá? Inclusive, é uma aula bem interessante que a gente pode até ter depois sobre o Goffman, porque é fantástica a contribuição que o Goffman tem na sociologia. Porém, não foi o intuito da aula de hoje. Então, essa D também está errada, porque a gente nem falou sobre sociedades fechadas e também as instituições não são características só dessas sociedades fechadas, beleza? E a letra E, vamos ver aqui? Levando em consideração a teoria de Emile Durkheim, podemos afirmar que nem todas as instituições sociais podem ser consideradas como fatos sociais, pois estes obrigatoriamente precisam ser coletivos e coercitivos e são externos aos indivíduos. Essa aqui também está errada, porque todas as instituições sociais estão presentes na sociedade, em todas as sociedades. Claro que cada uma delas terá, né, a sua maneira diferente de se relacionar, a sua maneira diferente de ser construída. E então essa letra E também está errada, tá? Vamos ver aqui, a correta é a letra A, pessoal. Olha só. O intuito da instituição social corresponde à ação de instituir ou determinar padrões, né, gente? A gente falou muito sobre isso aqui. Padrões de comportamentos. E quais são as instituições sociais que a gente falou? Estado, né? Vamos lembrar aqui de novo? Escola. Quem mais, gente? Escola, religião e tantos outros, tá? Então, essas instituições são responsáveis por estabelecer esses padrões, beleza? Vamos para 2? Problemas sociais, como a degradação familiar, desemprego, analfabetismo e conflitos religiosos vividos pelos homens no atual contexto, levam a sociologia não somente a estudá-los, mas, sobretudo, a dar respostas a eles. Esses problemas que levam ao estudo da família, economia, educação e religião inserem-se no conceito de, letra A, papéis e status sociais, letra B, instituições sociais, letra C, sociedade de massa, letra D, processo de comunicação ou E, assimilação. E aí, gente, que conceito é esse que se insere esses estudos aqui, hein? Esse tá fácil, porque a gente falou na aula de hoje, né? Vamos ver aqui qual é o correto. É a letra B, gente, tá certíssimo, né? É um estudo das instituições sociais, tá? E ainda nos dias de hoje, a gente continua estudando, apesar do Durkheim ter trazido contribuições muito importantes, mas como a sociedade do século XIX mudou muito, a gente continua estudando esses temas, família, economia, educação, religião. Em cada um desses conceitos, gente, tem muito trabalho a respeito, tá? Se vocês forem procurar aí, vocês vão achar muita coisa que se insere no estudo da sociologia, das ciências sociais, levando em consideração estes temas, certo? Então, vamos aqui para a perguntinha do Enem, vamos lá. Número 3. Segundo Durkheim, existem duas consciências distintas em cada indivíduo. Uma é aquela que se confunde com o todo da sociedade e ajuda a formá-lo, né? E a outra é a que cada pessoa tem de particular. Preste atenção aqui, viu? Preste atenção, isso aqui é importante para vocês estabelecerem a resposta, ó. Uma é o que ajuda a formá-la, né? E se confunde com o todo da sociedade. E a outra é aquela que cada pessoa tem em particular e que faz o indivíduo, né, um indivíduo ser diferente dos demais, apesar de fazer parte do todo. Então, gente, vamos ver aqui o comando.
Com base no fragmento acima, marque a alternativa que corresponde ao tipo de consciência definida por Durkheim. Letra A. É a consciência coletiva e a consciência individual? Letra B. Instituição social e consciência coletiva. C. É a consciência individual e a consciência subjetiva? Letra D. É a consciência coletiva e a assimilação? Ou a E. A assimilação e instituição social? Pessoal, essa tá muito fácil, né? Uma é a consciência que é constituída pelo todo da sociedade, né? O que a gente vai abduzir ou vai absorver todos esses valores, crenças e comportamentos. E a outra consciência diz respeito à nossa maneira particular de ver o mundo, de viver esse mundo. O que nos faz diferente de todos. Aliás, o que nos faz únicos nesse mundo. O que é? É a consciência coletiva e a consciência individual, né, galera? Então, essa aí vocês já estão carecas de saber, né? Por favor, se vocês errarem isso aqui na prova, a professora vai ficar chateada, hein? Então, vamos aqui para número 4 e a última de hoje. Gente, quem são os agentes de controle social? Primeiro, a gente estabelece o que são esses agentes. Os agentes de controle social são aqueles que vão estabelecer as regras e as normas sociais. É aqueles que vão nos dar o tom da conversa, entende? O tom da batida. Então, isso aqui pode, isso aqui não pode, né? O que pode, o que é certo, o que é errado, o que é bonito, o que é feio. Esses agentes de controle sociais são os mesmos que realizam um processo de socialização, que é a família, que já vai estabelecer regras e normas, a escola, por sua vez, faz a mesma coisa, e o Estado vem complementando juntamente com a religião nesses processos, tá? E aí a gente tem outros, tem até os meios de comunicação de massa, que também são agentes de controle, né? O controle midiático, o controle ideológico, são também agentes desse controle social, tá? Então, a gente tem aqui essa gama de instituições que vão dizer para a gente o que é certo, o que é errado, como pensar, o que pensar, os padrões culturais, padrões estéticos, padrões do corpo, tá, pessoal? Então, galera, tá aí a resposta da nossa aulinha de hoje. A gente agora encerra a nossa aulinha 11 e nós daqui a pouquinho vamos começar a nossa aula 12, tá? Mais uma aulinha para a nossa mediação tecnológica, para o nosso querido primeiro ano. Então, aguardo vocês lá. Até mais e a aula continua.